Por que eu amo Maria? Porque você ama Maria. Por que a igreja ama Maria? Porque em todos os continentes, em todos os países, em todas as línguas, em todas as culturas, todos os povos amam Maria. Por que será isso? No nosso programa hoje, nós vamos ver o verdadeiro culto a Maria. Como é que deve ser o nosso relacionamento espiritual com a Mãe de Deus e nossa Mãe. Nós sabemos que existe uma diferença entre culto e devoção. Devoção é quando é uma coisa boa, quando ela é praticada com o coração como um culto. Mas ela pode ser uma coisa vazia. Por exemplo, nós podemos ter a devoção da novena da imagem da medalha milagrosa. Uma bela devoção. Mas essa devoção, ela vai se tornar menos bela se ela for só palavras. Virgem Imaculada, rogai por nós. Nossa Senhora da Medalha, rogai por nós, rogai por nós. E eu estou repetindo, não estou nem sabendo o que eu estou falando. Isso tem valor, porque Deus Deus é humilde, Deus é simples e Deus vai pegar qualquer migalha. Mas nós precisamos, no nosso relacionamento com Nossa Senhora, ir além da devoção, ir para o culto a Maria. Sabe com o que eu comparo isso? Com aqueles namorados meio apaixonados, assim, meio platônicos. Eles chegam para a namorada e dizem: eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Aí na hora que ela precisa dele, acabou-se, ele nem aparece, viaja, deixa lá sozinha, não vai nem visitar. Então isso é devoção, não é amor. O culto a Maria é aquele que une devoção e amor. Ou seja, aonde eu tenho a minha devoção a Maria, que pode ser o terço, que pode ser uma novena, que pode ser uma medalha, que pode ser tantas coisas, o ofício a Nossa Senhora. Mas além da devoção a Maria, eu tenho também o amor a Maria. Esse é o verdadeiro culto a Maria. Quando eu entrego a minha vida a ela e quero ser como ela. Quando eu medito nas atitudes de Nossa Senhora. Nós sabemos que Nossa Senhora não disse quase nada na Bíblia, mas ela muito agiu. Ela teve uma atitude de obediência durante toda a sua vida, uma atitude de humildade durante toda a sua vida, uma atitude feminina durante toda a sua vida, uma atitude de mãe, uma atitude de serva, uma atitude solícita durante toda a sua vida. Então o culto que agrada a Deus não é o culto que fica repetindo palavras, mas é aquele amor que quer ser um com a pessoa amada. Aquele amor onde eu quero ser um com Maria, onde eu quero agir como ela, onde eu quero ter as atitudes dela, a santidade dela. E sabe, às vezes a gente acha que isso é impossível. A gente pensa assim: isso aí só é possível porque Nossa Senhora também nasceu sem pecado original. Qual é a vantagem? Para ela não era esforço nenhum. Você é que pensa. Isso é possível, sim. Porque Maria foi concebida sem pecado original num, vamos dizer assim, adiantamento dos méritos de Jesus na cruz. Então os méritos de Jesus na cruz foram acolhidos por Maria quando ela foi concebida. E você e eu hoje podemos acolher os méritos de Jesus na cruz a qualquer momento, desde que a gente procure viver a santidade e a fé, desde que a gente procure viver obediente, humilde, servo como Maria, desde que a gente procure amar Jesus como Maria. Então a graça, a fonte da graça que fez Maria ser concebida sem pecado, que é a cruz, a morte, a ressurreição de Jesus, é a mesma fonte que nos faz viver como Maria. Aproveite, beba dessa água que jorra do coração aberto de Jesus e você poderá prestar o verdadeiro culto a Maria. Porque eu amo Maria? Porque ela, como eu, recebemos Jesus da mesma fonte.
que eu amo Maria? Mais uma vez nós vamos refletir sobre essa mulher única no céu e na terra. E hoje nós vamos falar sobre a verdadeira misericórdia divina, sobre a verdadeira devoção que atrai essa misericórdia, sobre a verdadeira devoção a Maria que atrai essa misericórdia. Eu fiz questão de dividir a frase em 3 para que você entenda bem. Imagine uma noite muito chuvosa, com muitos raios, muito relâmpago, com muitas pessoas no meio da rua pegas de surpresa. E essas pessoas, quando olham para cima, veem que os raios não estão caindo em cima dela, porque é um para-raios. Alguém que se faz de para-raios e que atrai a graça de Deus, que atrai a misericórdia de Deus. Maria como esse para-raios. Maria sendo cheia de graça, quer dizer, não havendo nela nada que não fosse graça, repleta de graça, plenitude de graça. Maria, como criatura, se coloca entre Deus e a humanidade. E com a sua vida, com a sua concepção sem pecado, com seu sim, ela atrai Deus aos homens. Ela atrai Jesus para a salvação da humanidade. E nós sabemos que Jesus é a misericórdia divina personificada. Você quer um sinônimo para a misericórdia de Deus? Olhe Jesus crucificado. Foi por você. Foi por aquele pecado que nós cometemos hoje. Foi por aquele pecado que nós cometemos o ano passado. Por aquele pecado que nós vamos cometer, infelizmente, no ano que vem. Jesus tomou sobre si o nosso pecado. Ele se fez misericórdia do Pai. Por isso é que Nossa Senhora é chamada Mãe de Misericórdia. Ela, com o seu sim e a sua generosidade, com a sua fé, ela atrai para a humanidade a misericórdia de Deus. Ela é de fato aquela que gera a misericórdia, aquela que traz em si a misericórdia de Deus. Ela é aquela que dá à luz a misericórdia. Por isso, toda devoção legítima a Maria, toda devoção a Maria que esteja dentro do que a Igreja Católica pensa, atrai para nós a misericórdia de Deus. Você sabe bem que se durante uma tempestade as pessoas se derem as mãos, o raio que cair sobre uma delas vai cair sobre todas, e todas acabam, pelo menos, muitíssimo queimadas. Isso é o que acontece com Nossa Senhora para nós com relação à graça. Ela atrai a graça de Deus. E nós, de mãos dadas com ela pela devoção, nós, pela cruz de Jesus, recebemos essa graça, essa misericórdia de Deus e a passamos uns para os outros. Maria, Mãe da Misericórdia, é também aquela que te dá a misericórdia quando você tem para com ela um respeito, uma devoção, um amor filial. Nós queremos te pedir hoje, Senhor, que o nosso amor por Maria seja tão límpido, tão desinteressado, tão aberto e tão unido a ela, que nós possamos merecer nela, por sua concepção imaculada, a misericórdia de Deus. Por nós mesmos, nós não teríamos como alcançar misericórdia. Mas porque Maria atraiu a misericórdia do céu para nós, essa misericórdia que é Cristo Jesus chega a todos nós e muda os nossos corações na fé, na esperança e na caridade. Por que eu amo Maria? Porque ela é Mãe da Misericórdia.
que eu amo Maria? Eu amo Maria porque eu tenho por ela uma dedicação, uma piedade de filho. Sabe, muitas vezes as pessoas espalham algumas devoções de Nossa Senhora que chegam até a ser estranhas, esquisitas. Porque Nossa Senhora é uma criatura como nós, mas a mais perfeita das criaturas, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, que está viva no céu em corpo e alma e que é chamada pelos santos da intercessão onipotente. Ou seja, tudo que ela pede a Jesus, Jesus faz. Como tudo que meus filhos me pedem, que seja para o bem deles, eu que sou a mãe, eu também faço. Uma verdadeira piedade a Nossa Senhora é aquela piedade que conhece Nossa Senhora, que conhece o coração de Maria, que acompanha Maria através do Evangelho. Uma verdadeira piedade filial a Nossa Senhora procura ler aquilo que a Igreja ensina sobre Nossa Senhora, especialmente uma encíclica chamada A Mãe do Redentor, bem fininha, poucas páginas, mas belíssima. Nossa Senhora, ela é apresentada como serva e como rainha. E o Papa nos diz que Nossa Senhora é rainha porque serve. A verdadeira rainha serve. Também nós somos chamados a ser servos de Jesus e servos de Maria, para reinarmos sobre o mundo em Jesus e em Maria. Uma verdadeira piedade a Nossa Senhora busca viver as virtudes de Nossa Senhora: a humildade, a mansidão, o silêncio, a oração, a fé, sobretudo a fé, a esperança, o perdão. Nós, como Maria, devemos ser servos também da Igreja, como Maria foi serva da Igreja, estando com os apóstolos em oração, participando da Igreja primitiva, orientando, ajudando, servindo. Servos de Deus, servos de Jesus, servos de Maria, imitadores das virtudes de Maria, procurando viver na nossa vida o que Maria viveu como a mais perfeita discípula do Senhor. Você quer seguir Jesus? A melhor maneira de você seguir Jesus é como Maria seguiu. Porque ninguém foi uma discípula tão boa, ninguém foi um discípulo tão bom como ela. Às vezes a gente acha que seguir Jesus é fazer um monte de coisa espetacular, um aleluia, um encontro grande. Não. Servir ao Senhor e seguir ao Senhor é ser como Maria. Estar sempre presente, ser sempre pequena, ouvir sempre, falar na hora certa, acolher a todos, com humildade, com paciência e com mansidão. Jesus, tu que nos entregaste Maria ao pé da cruz, tu que viste Maria acolher João ao pé da tua cruz, e com isso ficaste tranquilo porque a tua igreja tinha mãe, dá-nos a graça de viver a verdadeira piedade mariana, que é a imitação das virtudes de Maria e dos dons do Espírito Santo na Mãe de Deus. Por que eu amo Maria? Porque Maria é a perfeita discípula de Jesus. Por que eu amo Maria? Porque Maria é aquela que, como criatura, abre o caminho entre o céu e a terra. É aquela que, com um sim humilde e obediente, fez a estrada entre o céu e a terra e nos trouxe Jesus. E hoje nós vamos falar exatamente como foi que surgiu a Ave Maria. Nós vimos no programa anterior o verdadeiro culto a Maria e vimos a diferença entre devoção e culto.
Hoje nós vamos ver como surgiu a mais bela, ou pelo menos a mais repetida oração a Nossa Senhora. O anjo, quando anunciou a Maria, ele disse: Ave cheia de graça, ou Shalom cheia de graça, ou Kekaritomene, que é a palavra grega para cheia de graça, que não quer dizer que ela é cheia de graça, quer dizer que ela é só graça. Ela é a criatura perfeita, porque é a criatura que recebeu a maior abundância das graças de Deus. Os monges, antigamente, eles usavam essa saudação para meditar nos mosteiros. Você sabe que os mosteiros, eles têm uma espécie de quadrado ao redor de um belo jardim, onde os monges ficam circulando. E eles, saudação aos 150 salmos, eles repetiam 150 vezes essa saudação do anjo a Nossa Senhora. Por quê? Porque a saudação do anjo a Nossa Senhora é a saudação de Deus a Nossa Senhora. O anjo é um mensageiro de Deus, ele está falando não o que o anjo fala a Maria e o que o anjo fala em toda a Bíblia, não são coisas dele, mas de Deus que ele veio dizer. E o anjo é um mensageiro fiel, que vai dizer fielmente o que Deus manda dizer. Então, o próprio Deus saúda Maria dizendo Shalom Miriam, não é? Em outra tradução, ave cheia de graça. Em outra ainda, Kekaritomene. Kekaritomene, o grego, ave cheia de graça, o latim, e Shalom Miriam, o hebraico e o aramaico. E foi provavelmente isso que o anjo disse, porque Nossa Senhora não falava nem grego nem latim. Isso aconteceu depois com a tradução da Bíblia por São Jerônimo, como a gente vai ver. Então a oração da Ave Maria surgiu assim, os monges repetindo 150 vezes a saudação do anjo. Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é contigo. E nós sabemos que isso é puramente bíblico, não é? Que você pode achar aqui em Lucas 1:23, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. É Deus que saúda aquela criatura que disse a ele o sim mais pleno, o sim mais completo de toda a criação. Depois, a igreja foi percebendo que Nossa Senhora era a grande intercessora e que desde a igreja primitiva, depois da assunção de Nossa Senhora aos céus, a igreja primitiva costumava pedir graças a ela, como a São Pedro, como a São Paulo. E isso é claro nas catacumbas de Roma. Quando você visita as catacumbas, você vê escrito nas pedras, Maria roga por nós, Pedro roga por nós, Paulo roga por nós. Então a igreja, desde o comecinho, logo após a morte de Pedro e Paulo e a assunção de Nossa Senhora, a igreja já começa a pedir a intercessão dos santos e especialmente pedir a intercessão de Maria. Por quê? Porque Maria é aquela que está no céu em corpo e alma. Ela é a criatura que disse o sim mais pleno e absoluto a Deus e que trouxe Deus à terra. O sim de Nossa Senhora, dessa criatura pura, santa, perfeita, concebida sem pecado original, teve, entre aspas, o poder de trazer o Filho de Deus à terra. O que um sim de amor pode fazer? E esse sim de amor que Maria deu a Deus, ela continua a dar durante toda a eternidade. E esse sim de Maria diante de Deus, diante do trono de Deus, é o sim que vai representar o sim de todas as criaturas, inclusive o seu e o meu. Então, a igreja compôs a oração da Ave Maria. A primeira parte,
a saudação do anjo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Logo depois, a saudação de Isabel, bendita aquela que crê, que também está aqui em Lucas 1, onde ela diz, onde ela encontra Nossa Senhora, entra na sua casa e ela diz em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E depois ela vai dizer: bendita és tu que creste. Quando nós usamos essa primeira parte da Ave Maria, nós usamos as expressões bíblicas mais belas sobre Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, disse o anjo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Isabel. Jesus é o fruto do ventre de Maria e ele é o fruto também da fé e da obediência de Maria. Maria é bendita porque acreditou. E a igreja depois colocou uma parte pedindo a intercessão de Maria, quando ela diz: rogai por nós. É Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mas essa segunda parte a gente vai ver no próximo programa. Por que eu amo Maria? Porque ela abriu para mim as portas do céu. E você? Ave Maria. Por que eu amo Maria? Por que eu digo Ave Maria? Por que eu digo alegra-te, Maria? Por que eu digo Shalom, Maria? Ora, porque o anjo disse. E o anjo era mensageiro de Deus para Maria. Então era Deus que estava dizendo a Maria na anunciação: salve Maria, alegra-te, Maria, Shalom, Maria. Paz, Maria, alegria, Maria, enche-te de alegria, Maria, porque tu és cheia de graça. Aquilo que Nossa Senhora já sabia no seu coração, aquilo que Nossa Senhora já vivia, que era a plenitude da graça de Deus, agora o anjo vem dizer a ela e deixar óbvio para ela: tu és aquela que és cheia de graça, plena de graça, não há em ti nada que não seja graça, por isso alegra-te, Maria. Na verdade, nós sabemos que a saudação do anjo a Maria foi Shalom. O anjo saudou Maria em hebraico. E os hebreus, até hoje, os judeus, quando você vai em Israel, eles dizem Shalom, 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 Shalom. Como nós dizemos aqui: oi, o que há? Tudo bem? Eles dizem Shalom. Eles dizem paz. Eles dizem: eu te desejo toda a paz que vem de Deus. Eu te desejo toda a paz que é Cristo nosso Senhor. Então, como Maria falava hebraico ou aramaico, que são muito parecidas, o anjo disse a Maria: Shalom, cheia de graça. A paz de Deus esteja contigo. Ou melhor, a paz de Deus está contigo. Porque Maria é a única criatura que nasceu na paz de Deus, que nasceu cheia de graça, sem nada a ver com pecado, sem nenhum pecado. Então, quando às vezes eu estou rezando com a Anunciação, eu fico olhando o anjo e fico olhando Maria, e o anjo que diz Shalom, Maria, e eu não sei qual dos dois recebeu o Shalom mais forte. O anjo, que é o arcanjo Gabriel, muito perto de Deus, né, que contempla a Deus de perto, ele diz Shalom e traz todo o Shalom do céu. Mas Maria, como criatura plena de graça, Maria também vive o Shalom do céu. Aí eu gosto de ficar imaginando como foi esse encontro do anjo e de Maria, quando o anjo disse Shalom, Miriam, e ela disse Shalom. Que beleza esse desejo, essa oração que é dizer Shalom para outra pessoa. Que beleza esse desejo de que a outra pessoa seja cheia da paz de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. E o anjo diz Shalom a Maria, em nome de Deus,
trazendo do céu o próprio Cristo. E Maria responde Shalom para o anjo, recebendo do céu esse próprio Cristo. Me ajuda muito rezar só com essa palavra, o anjo que diz Shalom e Maria que diz Shalom. As nossas Bíblias, nossos evangelhos foram escritos em outra língua, foram traduzidos a partir do latim de São Jerônimo. São Lucas, que descreve a Anunciação, ele escreve em grego. E São Jerônimo passou isso do grego para o latim. E no latim ficou ave, que quer dizer salve, quer dizer alegra-te. Mas nós sabemos que Nossa Senhora e o anjo trocaram entre si o shalom mais belo entre duas criaturas. O anjo, criatura de Deus, que contempla a Deus face a face. Maria, a criatura mais sublime, mais amada, mais perfeita de Deus, cheia da graça, que vive a graça de Deus. Essas duas criaturas trocaram o shalom mais perfeito. Shalom, Miriam. Shalom, respondeu Nossa Senhora. E nós, em cada Ave Maria que nós rezamos, nós repetimos essa saudação. Shalom, Miriam, cheia de graça. Porque eu amo Maria? Porque Maria é cheia da paz de Deus. E você? Por que eu amo Maria? Porque o Senhor está nela. E porque ela está no Senhor. E porque ela me ensina a estar no Senhor. Hoje nós vamos ver mais uma frasezinha da primeira parte da Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Primeiro, esse cheia de graça. Em grego, Lucas usa a palavra kekaritomene, que é muito mais do que cheia e muito mais também que transbordante. Porque veja bem, quando eu pego um copo, coloco água nesse copo até a borda, eu digo que o copo está cheio de água, certo? No caso, a água seria Jesus e o copo seria Maria. Se eu coloco mais água, aquela água começa a transbordar. Mas Maria continua sendo o copo e Jesus continua sendo a água, mesmo que a água esteja transbordante. A palavra grega kekaritomene é muito mais forte do que cheia. Ela significa que Nossa Senhora se confunde com a graça. Ela não é a graça, mas ela é tão plena, ela é tão aberta à graça, ela é toda sim a Deus, toda humildade, toda abertura à graça, de tal forma que ela se confunde com a graça. É esse o significado de kekaritomene, que infelizmente em português nós não temos uma palavra para expressar. E nós usamos plena de graça ou cheia de graça. Mas nós temos que nos lembrar sempre que esse cheia de graça é como Maria continua a ser Maria, a graça continua a ser a graça, mas as duas se confundem. Maria e Jesus, Maria e a graça, Maria e o Espírito Santo se confundem, embora ela continue a ser uma criatura, mas ela é uma criatura kekaritomene, a mais cheia de graça entre todas as criaturas que Deus criou e criará. Ninguém é comparável a Maria. Ninguém recebeu a graça de forma tão intensa como Maria, porque ela, na sua concepção, recebeu toda a salvação de Jesus Cristo, toda a ressurreição, a morte, a paixão de Cristo, sem nenhum obstáculo, sem o obstáculo do pecado, num sim pleno dado. Então, nós dizemos Ave Maria cheia de graça, ou então Shalom Miriam, ou então kekaritomene. O Senhor é convosco. Olha, essa frase quer dizer muito mais coisa do que a gente imagina. O anjo diz Shalom a Maria, como nós vimos no programa passado. Maria diz Shalom ao anjo e é ao encontro da plenitude
plenitude do Shalom em duas criaturas plenas do Shalom de Deus, plenas da graça, da paz de Deus, plenas da graça de Jesus Cristo. E o anjo vai adiante e reconhece Maria como esse receptáculo do Senhor. Ele diz: o Senhor é convosco. Ele não diz o Senhor está convosco, mas ele diz o Senhor é contigo. Não tinha jeito do Senhor não ser em Maria, porque pelo seu sim, Maria se encheria de Deus também na forma do Deus feito homem, mas pelo seu sim, na sua concepção sem pecado, Maria se confundia, vamos dizer assim, com a graça, sem deixar de ser ela. E o Senhor estava presente nela, como estava presente no Templo de Jerusalém, como hoje está presente na Eucaristia. Maria, o anjo de Deus, reconheço, o Senhor habita em ti, o Senhor é contigo. E nós, Maria, agora aqui reunidos aos teus pés no programa Porque Amo Maria, nós também dizemos: tu és o templo do Senhor, tu és o sacrário vivo da Santíssima Trindade, o Senhor é contigo. Porque eu amo Maria? Porque ela é o sacrário vivo da Santíssima Trindade. E você? Por que eu amo Maria? Eu amo Maria porque ela me ajuda em cada passo do meu caminho. Ela me ajuda nos momentos de dor, de tristeza, de alegria, de provação, de tentação, de júbilo, de calma, de serviço. É sempre ela que me ajuda. E hoje nós vamos ver a segunda parte, o comecinho da segunda parte da Ave Maria. Nós vimos já alguns dias atrás que a primeira parte da Ave Maria é toda bíblica. Aquilo que diz o anjo e aquilo que diz Isabel. E essa segunda parte foi acrescentada pela igreja como um clamor a Nossa Senhora. Quando a igreja viu que desde os primeiros séculos a igreja primitiva pedia a invocação dos anjos, dos santos e de Maria, a igreja incluiu essa parte da Santa Maria. Então nós reconhecemos que Santa Maria é a mãe de Deus e que ela roga por nós. Nós reconhecemos em primeiro lugar que Maria é santa, aquela que está no céu de corpo e alma, ressuscitada, viva, aquela que está mais perto de Jesus do que todos, porque ela é a mais parecida com Jesus, é quem tem mais identidade, é a mais semelhante a Jesus. É a Santa Maria. Maria é santa. Só Deus é santo. Mas em Deus, Maria é santa. Em Deus você é santo, né? Só Maria pode ter a santidade que ela tem. E, portanto, só Maria tem a força de intercessão que ela tem. Muitas pessoas ficam, às vezes, colocando minhoca na cabeça da gente, dizendo que a Bíblia diz que Jesus é o único intercessor. E é verdade, claro. Jesus é o único intercessor. E Jesus é a cabeça de um grande corpo, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. E nesse corpo místico de Cristo, que inclui a igreja e o céu, esse corpo místico tem como a pessoa mais parecida com Deus, Maria. Por isso os padres da igreja dizem que Nossa Senhora, ela é a intercessão onipotente. Ou seja, ela é a intercessora que pode tudo. E assim como Jesus a obedeceu na terra, assim também ele a obedece no céu. Porque não há nada que Maria peça a Deus que não seja da vontade de Deus. Claro! Ela contempla a Trindade face a face. Ela é a criatura, como você e como eu, que está diante de Deus em corpo e alma. Ela é a criatura que Deus mais amou em toda
toda a história da humanidade, nenhuma criatura foi amada por Deus e foi agraciada por Deus como Maria. Então, quando eu digo Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, eu estou lembrando, entre aspas, a Deus que Maria é santa, que ela é a mais santa das criaturas. Estou lembrando a Deus que ela é mãe dele. Estou lembrando a Deus que ela é a intercessão onipotente. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Pede a Deus por nós. Você que é a mais próxima de Deus, pede a Ele por nós. Não para fazer a nossa vontadezinha, para ganhar na loteria, para ter sorte no casamento. Não. Pede para ser feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja santo. Então, muitas vezes você vai pedir uma graça e Deus vai te dar aquela graça de outra maneira. Porque a grande vontade de Deus é que você seja santo. Ser santo é ser feliz. E ninguém, nenhum santo como Nossa Senhora deseja a tua felicidade, a tua santidade, porque ela é tua mãe. E o que a mãe mais deseja é a felicidade, a santidade dos filhos. Santa Maria, Mãe de Deus, minha mãe, roga por mim. Porque eu amo Maria? Porque ela é minha mãe. E ela vai fazer tudo diante de Deus para eu ser feliz. E você? Porque eu amo Maria? Porque ela é a mãe dos pecadores e eu sou pecadora. Hoje nós vamos ver uma outra frase da Ave Maria. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Por que nós precisamos de oração? Por que você chega para aquele teu amigo, aquela tua amiga e diz, ora por mim? Por que você chega para o padre, para o pastor e diz, ora por mim? Por que você chega para a sua mãe, o seu pai e diz, ore por mim? Porque você é fraco, porque você é pecador. E você precisa que o corpo místico de Cristo, que a igreja de Cristo, ore por você. Peça a Deus por você. Eu tenho 4 filhos biológicos e tenho mais de 3.000 filhos espirituais. Às vezes eu fico angustiado, como eu vou rezar por 3.000 pessoas? E eu sei que de certa forma, como mulher, a humanidade inteira é minha filha. Mas como eu vou rezar pela humanidade inteira, que é pecadora? Eu rezo através de Maria. Eu entreguei minha vida a Jesus pelas mãos de Maria, para que seja feito o que Deus quiser da minha vida, em favor da salvação de todos os homens, especialmente dos jovens. Eu não tenho mais direito a mérito nenhum. Tudo vai para as mãos de Maria. Tudo é administrado por ela. É como se fosse um banco onde eu ponho o meu dinheiro e ela administra. Eu sou tão preguiçosa que nem isso administra. Mas isso é ser pobre nas mãos de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Nós somos pecadores. Eu sou pecadora. Maria não é pecadora. Nunca foi, porque foi concebida sem pecado original. E por isso Maria sente, é mais sensível aos nossos pecados e às nossas fraquezas, até muito mais do que nós mesmos. Claro, como ela é santa, inocente, sem pecado, qualquer pecado que fere a seu filho Jesus, fere a Maria. Não é assim conosco que somos mães e pais? O que fizerem ao nosso filho, fazem a nós. Daí tem aquele ditado, né? Se você quiser adoçar a boca da mãe, dê um bombom ao filho. Porque a mãe vai reagir segundo aquilo que o filho recebe. E os nossos pecados ferem a Jesus. E Nossa Senhora, sendo concebida sem pecado original, sendo toda pura, Nossa Senhora recebe essa ferida do seu filho nela mesma. Ela é mais sensível a esses pecados, a essas ofensas que nós fazemos a Jesus. Por isso é preciso pedir a Maria que rogue por nós.
que peça a Deus por nós, que peça a Jesus que nos abra a graça da salvação, agora e na hora da nossa morte. Por que na hora da nossa morte? Porque dizem os santos, dizem os místicos, que é a hora em que nós mais somos tentados. É a hora onde o demônio se desespera e vai fazer aquela última tentativa de roubar a nossa alma. Então os místicos e os santos, e a própria igreja diz que na hora da morte é uma das horas onde se trava a batalha mais cruel pelas almas dos homens. Por isso nós pedimos a Deus que através de Maria, pela oração de Nossa Senhora, nos guarde, que reze por nós pecadores para que nós possamos vencer o pecado agora, nesse momento e na hora de nossa morte. Por isso, tantas pessoas morrem rezando o terço. E era assim que eu gostaria de morrer também, rezando o terço, porque a toda hora eu vou estar dizendo: rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Por que eu amo Maria? Porque ela nunca me abandona, nem agora, nem na hora da minha morte. E você? Porque eu amo Maria? Porque ela é uma mulher de fé e de louvor. Você certamente conhece o Magnificat, o cântico de Maria, quando ela foi visitar Isabel. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depois poderosos dos seus tronos e humildes exaltou. Acumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. É muito lindo a gente ver o cântico do Magnificat e nós vermos a fé de Maria, a fé. Nós vemos que assim que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, assim que Maria disse sim ao anjo, ela, na sua fé, ela já sabia que ela estava grávida e que aquele que havia sido concebido nela pelo Espírito Santo era o Filho de Deus. Ela não precisou perguntar, nem pedir prova, nem pedir sinal, nada. Ela não precisou esperar nem que a menstruação seguinte não viesse. Ela já correu para falar com Isabel. Ela já correu para, junto com Isabel, dar graças a Deus pelo Salvador. Nossa Senhora tem uma fé tão límpida e tão grande que nós ficamos assim desejosos de ser como ela. Mas Nossa Senhora também conhecia as Escrituras. Porque veja bem, eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não conheço a palavra de Deus. E quando Nossa Senhora reza o Magnificat, quando ela louva com o Magnificat, ela simplesmente transborda tudo o que ela sabia das Escrituras. Ela conhecia a promessa do Pai de mandar o seu filho. Ela sabia que essa promessa tinha sido feita para Abraão e seus descendentes. Ela sabia que uma virgem conceberia, porque ela tinha lido Isaías. Então a fé de Nossa Senhora, essa fé do Magnífica, tinha uma fé bem fundamentada. Uma fé fundamentada na palavra de Deus. Não adianta eu dizer que tenho fé. Nem adianta eu dizer que tenho esperança. Nem adianta dizer que eu amo. Eu só posso dizer que eu amo de verdade, que eu tenho fé de verdade e que eu tenho esperança de verdade, se eu conhecer a palavra de Deus, se eu rezar com a palavra de Deus e se eu fizer o que a palavra de Deus me orienta. Foi isso que Nossa Senhora fez. Conheceu a palavra de Deus, rezou com a palavra de Deus e fez o que a palavra de Deus lhe orientava.
fé de Maria, a confiança de Maria, a esperança de Maria, a caridade de Maria, o amor de Maria para com Deus. Que por sua intercessão, você e eu possamos ser cheios dessa fé que confia, que espera, que ama e que dispõe toda a vida na mão de Deus para que seja feita a sua santa vontade. Por que eu amo Maria? Porque Maria é uma mulher de fé. Por que eu amo Maria? Tem tantas razões, mas uma delas é porque eu faço parte da geração que Nossa Senhora disse que a proclamaria bem-aventurada. Que alegria! Às vezes eu fico pensando, coitado, os profetas esperaram tanto a mãe do Salvador, Isaías falou tanto na Virgem que conceberia, e nunca viu Maria. Os profetas anunciaram o Messias, mas nunca conheceram o Messias, nunca conheceram Maria. Mas a partir do momento da anunciação até o fim do mundo, todas as gerações chamarão Maria de bem-aventurada. E eu faço parte dessa geração e você também. Por que nós chamamos Maria de bem-aventurada? Bem-aventurada quer dizer feliz, felicíssima, mais do que feliz, com a felicidade do céu. O bem-aventurado é aquele que tem a felicidade do céu. Essa felicidadezinha da terra aqui mais ou menos não, a do céu, aquela felicidade de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu irmão como a si mesmo. Essa é a bem-aventurada. Maria é bem-aventurada porque ela amou a Deus acima de tudo e de todos. Maria é bem-aventurada porque sem ela fazer nada, ela recebeu de Deus a graça de ser concebida sem pecado, de não conhecer esse pecado que nos arrebenta, que nos destrói, que nos humilha. Maria é bem-aventurada porque ela acolheu Jesus. Acolher Jesus é uma das grandes alegrias, uma das grandes bem-aventuranças. Certamente, nem você nem eu seremos mãe do Messias. Certamente nem você nem eu fomos concebidos sem pecados. Mas certamente você e eu, como Maria, podemos acolher o Messias. E acolher o Messias, acolher Jesus, Salvador, não somente para mim, mas acolher como Maria fez. Maria acolheu no nome dela, no nome das gerações passadas, por isso ela fala em Abraão, em nome das gerações futuras, por isso ela fala em você e fala em mim. Eu fico toda orgulhosa quando eu penso que Nossa Senhora, na hora que estava celebrando a sua gravidez, se lembrou de mim, se lembrou de dizer que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada. Maria é bem-aventurada porque é a mais perfeita discípula de Jesus. Maria é bem-aventurada porque acreditou. Feliz és tu, Maria, porque acreditaste, disse Santa Isabel. Maria é bem-aventurada porque sempre, sempre, sempre obedeceu a Deus e sempre obedeceu a Jesus depois que ele ficou adulto. Maria é bem-aventurada por ter conhecido São José, por ter tido o apoio desse homem que manteve a virgindade e foi o pai adotivo de Jesus. Maria é bem-aventurada porque ela é mãe da igreja e porque ela pode nos socorrer, a nós que a buscamos de todo o coração. Eu poderia ficar aqui muito mais tempo dizendo por que Maria é bem-aventurada e por que eu sou feliz em fazer parte da geração que proclama Maria bem-aventurada. Como Eva não proclamou, como Adão não proclamou, eu posso proclamar. Em meu nome, em nome da minha família, dos meus amigos, da minha comunidade, da minha paróquia, eu posso proclamar. Maria, tu és bem-aventurada, porque tu creste e viveste em coerência com a tua fé e a tua caridade. Porque eu amo Maria? Porque ela lembrou-se de mim no Magnificat e disse que eu ia chamá-la de bem-aventurada.